Seja muito bem-vindo a mais um Pode Tá, meu querido, o podcast da Teologia Apologética Brasileira. Hoje eu recebo o pastor Egnaldo, um amigo, ele é pastor do Vale da Bênção, professor de Teologia, História da Igreja, Apologética, Escatologia, Missões, professor de História, palestrante do Ministério Sim Israel, ele é jornalista, colunista da Gospel Prime, também colaborador da Bíblia Apologética de Estudo, colaborador da Bíblia Missionária de Estudo, palestrante nas áreas marxismo cultural, apologética, heresiologia, escatologia, vida matrimonial. O homem manja de tudo. É uma bênção. Seja bem-vindo, meu amigo, pastor Egnaldo Hélio. Graça e paz, pastor Alexandre. É uma alegria estar com você. Sempre uma alegria estar com você e uma alegria aqui estar com o seu público também aqui, né? Do Pode Estar, nessa conversa, né? E compartilhando um pouquinho do que o Senhor tem feito na nossa vida, de projetos, né? Então, estou muito feliz de estar aqui com você. Que Deus abençoe esse tempo, essa conversa aqui juntos. Glória a Deus. Bom, o papo é bem solto, tá bom? É papo de amigo mesmo, que eu sempre digo para o pessoal que participa aqui pela primeira vez, e o Pode Tá vai trazer um papo, e eu quero começar com o teu testemunho. Eu sempre começo com o testemunho do pessoal. Sempre foi de família cristã ou se converteu Não. Em que igreja? Na verdade, assim, minha mãe, ela veio do Nordeste, né? E minha mãe era católica, e católica, assim, praticante, né? Minha mãe era católica praticante, de ir na missa todo domingo, nos levar na missa todo domingo, né? Minha mãe veio do Nordeste com dois irmãos, um irmão e irmã, e eu nasci aqui em São Vicente, no litoral de São Paulo, né? Depois tive mais um irmão, né? E era católico, assim, nós éramos católicos praticantes. Mas tinha um detalhe muito interessante, pastor Alexandre, que em casa não tinha imagem. Em casa nunca teve, assim, imagem de escultura, não tinha, né? Apesar de minha mãe ser católica. Nós rezávamos todas as noites. E eu lembro quando eu fui fazer primeira comunhão, que eles foram rezar Ave Maria e eu não sabia. E eu fiquei com uma vergonha e fiquei bravo com a minha mãe. Por quê? Porque toda noite a gente rezava, todo mundo sabia Ave Maria, eu não sabia Ave Maria. E eu fui lá falar com a minha mãe, por que a senhora nunca ensinou Ave Maria para nós? Ah, porque essa oração aí não é da Bíblia. Aí um dia eu perguntei, mãe, por que a gente não tem imagem em casa? Eu falei, não, filho, porque a Bíblia condena imagem, né? Era assim, minha mãe, ela lia a Bíblia todos os dias, ela lia a Bíblia pra gente. Eu lembro até o caso, pastor Alexandre, de um testemunho de Jeová que foi em casa e começou a dar estudo para minha mãe, né? Minha mãe católica. E um dia ela parou o dia e falei, mãe, por que aquela mulher não veio mais? E minha mãe falou assim, pô, filho, porque eles têm umas ideias assim que não bate com a Bíblia. Eles falam que morreu, acabou, que não existe mais nada depois. Se morreu, acabou, vou matar. Naquele jeitão dela, nordestino, né? Se morreu, acabou, vou matar, vou roubar, porque eu vou ficar, né? Aquele jeitão dela lá. E aí ela lembra que ainda fala assim, e ele tem esse negócio de proibir de transfusão de sangue e tal. O aniversário também, né? Olha só a questão. Essa moça que dava estudo para minha mãe, eu era criança, eu lembro, ela teve uma filha que foi atropelada, uma menina de 9 anos, e para salvar essa menina, ela precisava de uma transfusão de sangue. E a menina morreu dizendo, mãe, pelo amor de Deus, deixa-me dar sangue que eu quero viver. Ela não deixou e a menina faleceu, né? Então, aquilo foi uma coisa assim, que marcou. Mas nesse processo todo, e assim, eu lembro que minha mãe começou aí, foi convidada para uma colega para visitar a igreja, aí ela disse que lá ela aprendeu que não era rezar, era falar direto com Deus, nessas coisas assim. E aí ela começou, minha mãe mudou, ela largou a igreja católica, não foi para lugar nenhum, mas ela ficou ali. E aí aconteceu que numa época ela tinha uma enfermidade, ela foi na igreja de Desamor, foi curada, e aí ela me levou para lá. Eu passava por um processo, pastor, muito interessante assim, eu tinha 14 para 15 anos, e sabe assim, quando você entra numa crise existencial, uma coisa assim muito forte. Sabe quando você, assim, eu vou até falar assim o que passava no meu pensamento, passava, e se eu morrer amanhã?
todas as coisas que eu fiz errado, para onde vão? Eu não tinha escutado ninguém pregar evangelho, mas isso tinha no meu coração. Claro, eu vim lá na igreja católica, né? E aí eu lembro que eu ainda falei assim, Deus, eu não quero uma religião, eu quero a verdade. Eu quero a verdade, Senhor. É isso que eu quero conhecer. E aí ela me levou para a igreja, e eu até lembro assim que quando eu fui, mesmo que eu não compreendia muito, eu entendi assim, esse é o caminho. E eu até lembro assim que você sempre tem o apelo, né, para aceitar Jesus, e no segundo dia, eu não fui no primeiro dia porque eu sempre fui muito tímido, né, adolescente também, mas eu uma hora falei, não, eu vou lá, né, eu vou aceitar Jesus. Aceitei Jesus, e eu tive uma pessoa lá dentro, que era uma pessoa, assim, muito estudiosa da Bíblia, um rapaz, um jovem, né, a gente ficou muito amigo, fomos amigos, caminhamos junto muito tempo, e ele me ensinou muita coisa, sabe, assim, aí eu vou falar assim, ó, primeiro livro que eu lembro evangélico que eu li, Religiões, Seitas e Heresias, né, Olha aí. do J. Cabral. O segundo livro que eu li, Apocalipse Hoje, para você ter ideia. Assim, então, essas coisas foram coisas que foram marcando. Eu sempre gostei muito de ler. Eu era nerd, né? Eu era nerd, aqueles de ler revista em quadrinho, de ler livro, era sócio de clube de livro, isso com 13 anos, 12 anos. Sempre foi. Eu lembro assim, com 12 anos, me trancava na biblioteca do colégio, ficava lá, às vezes a tarde inteira, não tinha aula, ficava a tarde inteira lendo lá, toda semana 2, 3 livros, sempre foi assim, né? E aí eu comecei a ler, comecei a aprender, e chega uma hora. Aí tem uma história e chega uma hora que eu e esse meu amigo, a gente começa, né, uma igreja independente. E até fala assim que eu acho que eu não fui bem sucedido, como eu gostaria de ter sido, né? Mas, de qualquer maneira, nós começamos essa igreja independente, ali na Baixada, mas eu sempre tive essa veia, digamos assim, essa veia didática. Eu sempre amei ensinar, né? Então, eu sempre amei ensinar, foi o que eu sempre gostei, né? Frequentei, na época, tinha uma escola uma faculdade de teologia da FATADS, lá, né? E, assim, e lia demais, né? Era meu parecer ler teologia, aprender, sempre foi uma coisa, assim, muito, muito forte na minha vida. E aí, muito tempo se passou, e eu lembro, assim, eu trabalhava, né? Como a gente fala, materialmente, né? Eu trabalhava numa empresa de transporte bem conhecida lá, trabalhei 14 anos nessa empresa. Mas sabe assim, pastor, quando você não é aquilo que você quer, né? A minha paixão, eu falo, eu tenho 3 paixões centrais, né? Não negando essa coisa de paixão de Jesus, né? Mas faz 3 paixões. Eu amo ensinar, pregar e escrever, as minhas paixões, né? Assim, em termos de produção, porque amo ler também, com certeza. Mas eu lembro uma vez que eu falei assim para minha esposa, eu não sei porquê, eu estudo tanto, porque eu estudava muito, eu lia muito, né? Mas eu não ensino para quase ninguém, sabe assim, quando você fica meio frustrado? Aí, nisso, uma faculdade de teologia me chamou para dar aula de história da igreja. Aí, pronto, filho, ali começou, não parei nunca mais, porque dali um outro me chamou, eu não parei mais de ensinar, continuei trabalhando materialmente, cuidando da igreja, mas ensinando em vários seminários teológicos lá na Baixada. Nessa ocasião, um rapaz, ele pegou, e ele é muito amigo do Nathanael Rinaldi, né? Sim. E ele pegou e falou assim, você não quer escrever um artigo para a defesa da fé? Eu falei, quero. E eu escrevi o primeiro artigo, chamava-se Caminhos de uma Bioheresia, e o editor gostou muito, e ele me ligou, falei assim, olha, gostei muito do seu artigo, você quer escrever outro para o mês que vem? Eu falei, quero. Aí eu não parei nunca mais de escrever para a defesa da fé. Dali eu lancei o meu primeiro livro, que era um livro para casais, que é o Lições de Amor, né? Eu lancei o primeiro livro, e dali não parei mais de escrever e também de palestrar. Comecei a palestrar na área de apologética, acabei indo palestrar na área de casais, comecei a palestrar, né? Bastante assim. Então, esse meu ministério de ensino, ele desenvolveu bastante, né? Desenvolveu bastante. Até que, um certo dia, o fundador do Vale da Bênção, que é o pastor Jonathan, né? Antes de você falar sobre a questão do Vale da Bênção, o editor era o Elvis? Na época era o Márcio Falcão. Sei. Não sei se você conheceu o Falcão, que depois entrou o Elvis. O Elvis que convidou para estar junto com eles na Elvis defesa da fé, no ICP. o Elvis Sou dessa época.
o Elvis fica muito amigo, o Elvis em casa, me ajudou em edição de livro, eu sou querida demais. Aquele Falo menino... com ele até hoje. Ele é professor de direito hoje. Ah, é? Ah, depois você tem que me passar o contato dele, porque nunca mais consegui falar com ele. Me passa o Olha, contato. é Olha, difícil falar com o homem, viu? eu É sei, eu sei, difícil. eu sei. Mas Eu vou é, tentar. é um carinho muito grande que eu tenho pelo Elvis, Ah, eu também porque tenho. ele Gosto me demais dele, levou menino. para Instituto Cristão de Pesquisa, para o ICP, para escrever também para a revista Defesa da Fé. É um carinho muito grande que eu tenho com ele. De vez em quando a gente se fala aí pelo WhatsApp. Normalmente a gente manda uma mensagem, depois de algumas semanas ele responde. Mas ele é muito ocupado agora. Tá Eu muito sei. ocupado mesmo. Tem dado aula, centenas de alunos também, porque ele está dando aula numa faculdade bem renomada também na área do direito, e é muito legal, é uma benção, o Elvis é uma Ah, benção. não, eu quero o contato dele, assim, nem que demore 3 semanas, mas eu preciso ouvir a voz dele. É uma pessoa assim, muito querida. Então, assim, se for olhar, eu fui desenvolvendo, pastor, antes de entrar lá, eu fui desenvolvendo várias áreas de ensino, né? Então, eu desenvolvi muito essa área apologética, eu desenvolvi bastante a área escatológica, né? Essa área de casais foi quase sem querer, porque quando eu escrevi o primeiro livro, que era Lições de Amor, eu fiz um jantar, chamei gente, inclusive pessoas da empresa, não crente, fiz um jantar, e aí uma pessoa gostou do livro, um rapaz, um pastor jovem que tinha um programa na TV, pastor Roberto Mariotto, e um rapaz muito querido também, foi um programa muito legal na TV na época, na TV local, na TV Santa Cecília, aí comecei a ajudar ele em vários temas, né? E aí desenvolvi a história da igreja, porque já era uma das minhas paixões, a história, geral é história, né? Amo história. Difícil assim, eu sou mesmo apaixonado por história. E então eu desenvolvi muito essa parte de história da igreja, história de Israel também. Também foi outra paixão minha muito forte, né? Trabalhar com essa questão de Israel. E uma outra paixão que nisso tudo foi desenvolvendo era a paixão por missões. E eu lembro que esse amigo meu, ele levou a gente numa igreja que fazia uma conferência missionária anual muito boa. O pastor era aquele homem assim, apaixonado por missões, e aquilo me apaixonou. Então, também, assim, era outra paixão minha. Cada coisa de missões na mão, eu lia, né? Não sei se você conhece um trabalho chamado, hoje chama Intercessão Mundial. Na época chamava Sim. Batalha Mundial. Gente, eu li todos, eu li ele toda. Parece uma lista telefônica, eu li a lista telefônica toda. Eu lembro assim, pastor, eu lendo e vendo a situação dos países onde não tinha evangelho, assim, eu no ponto de ônibus, esperando o ônibus, lendo aquilo, chorando, parecia doce, mas chorando, né, pensar, né? Então foi, assim, uma área na minha vida que também falou muito profundo. E você foi parar na missão Antioquia. E aí, assim, a história da Antioquia é a seguinte, né? Vou até compartilhar aqui, assim, os sensacionistas que me perdoem, tá? Mas eu começou assim, o pastor Natan foi num conselho de pastores, nós éramos da diretoria de conselho de pastores, eu e minha esposa, e o pastor Jonathan foi lá, e aí ele faz sempre o convite, os pastores que quiserem visitar o vale. E tinha um pastor amigo meu, ele começou a vir, né? E ele deu um jornalzinho que eu fazia na época, chamado Últimas Coisas, e lá tinha o começo da história do Renascimento de Israel. E aí o pastor gostou e pediu para eu, mandou recado que ele ia fazer um café da manhã, falar de Israel, em Osasco, pediu para eu ir. E eu fui. E foi uma coisa assim, eu li ali, 15 minutos, tal, e aí ele me fez o convite para vir pregar no Vale, num dezembro, não vou lembrar qual esse dezembro, mas vim pregar no Vale. E eu lembro como se fosse hoje, pastor, eu estava no culto, na minha igreja, e estava lá um irmão também muito querido, estava abrindo o culto, e aí eu, assim, no meu coração, pensei assim, o ano ainda não acabou, Deus ainda tem bênção para mim esse ano, né? Aí esse irmão me chamou para subir o púlpito, quando eu subi o púlpito, ele falou assim, pastor, eu tenho uma palavra para te dizer. O ano ainda não acabou, Deus ainda tem bênção para você esse ano. Você vai passar por uma porta, e essa porta vai abrir outras portas, e outras portas, e outras portas, e você vai saber que essa porta é Deus abrindo para você. E aí eu então fiquei pensando, falei, será que tem alguma coisa a ver com o Vale da Bênção, né? E aí eu no dia de vir aqui pregar, o pastor Jonathan tinha até me falado que ele não estaria, né? Não estaria, porque ele ia fazer um casamento em algum lugar.
E aí, quando eu vim com um amigo pastor, ele falou assim para mim, pastor Jonathan vai estar lá. Aí eu falei assim, não, não vai não. Ele falou, não, ele vai. Mas não, ele vai fazer um casamento. Não, ele vai estar lá. E ele estava. E aí, quando ele me viu pregar, ele falou assim, eu quero que você venha fazer palestra aqui no Sim Israel. E aí eu vim no Sim Israel, comecei a frequentar o Vale várias vezes, trouxe pessoas aqui para orar com outro projeto também que eu tenho, que chama Reacende, na área de dons e ministérios, né? E aí, quando eu vim, comecei a vir aqui, um momento ele nos convidou, né? Nos convidou para vir para o Vale. E aquilo foi um choque, sabe assim, um choque. E o choque foi porque eu entendi que era Deus. Eu e minha esposa entendemos que era Deus. Glória E a até Deus. vou falar assim, ó, os sensacionistas que me perdoem, mas eu não tenho fé para ser sensacionista, tá? Eu também não. Não tenho essa fé toda, não. Eu Aí também não. eu falei assim, eu falei para minha esposa assim, nós não vamos falar para ninguém, né? Não vamos falar para ninguém. Aí, quando foi no primeiro dia que a gente tinha uma reunião na igreja, um evangelismo, aí quando chegou lá, uma jovem convertida chegou e falou assim, pastor, você não vai embora daqui não, né? Eu também sou assim, como assim? Não, porque eu tive um sonho que você ia embora daqui para ensinar em outro lugar, você não vai embora daqui não. E eu desconversei, né? E aí foi um processo que demorou 1 ano e pouco, né? 1 ano e 7 meses mais ou menos, porque eu queria ser mandado embora da empresa, aí tem outra, né? Outra história, mas aí acabamos vindo aqui para o Vale da Bênção. Para quem não conhece o Vale da Bênção ele foi fundado pela Missão Antioquia, que é a primeira missão transcultural do Brasil, né? Você tinha outras missões, mas brasileira, com essa finalidade transcultural, a Antioquia é a primeira, fez 45 anos, comemoramos agora a semana na conferência, né? Então, assim, a Missão Antioquia não é o único trabalho do Vale, não é o único ministério. Tem um trabalho social, tem um seminário teológico, tem uma área de eventos para a igreja, tem o Sim Israel, que é o que é o Sim Israel, para o pessoal entender? Sim Israel é um simpósio de intercessão por Israel. Começou logo no começo, um dos primeiros missionários da Missão Antioquia, ele foi para Israel, e quando ele volta de lá, ele vem com isso no coração, vamos fazer um simpósio para orar por Israel. E só que isso cresceu muito. Naquela época, pastor, inclusive não tinha nem o Vale da Bênção ainda, era lá em São Paulo a missão. Assim, ninguém falava muito de Israel, mas eles começaram a fazer uma oração para que as promessas de Deus se cumprissem em Israel, pela salvação dos judeus. Só que isso acabou virando uma coisa constante, todo ano tinha um simpósio grande, era um evento grande, né? Por vários motivos isso diminuiu. Mas até hoje nós temos esse trabalho, que é o Sim Israel, a gente viaja, eu tenho um seminário chamado Compreendendo Israel, né, que a gente dá nas igrejas, a gente faz, eu falo assim que o Sim Israel é tipo um simpósio celebrativo, então tem danças, tem cânticos, aí tem palestras, né, tem pregações, tem chamado para intercessão, para oração, inclusive alerta também, né, a gente tem lá os propósitos, um deles é alertar, porque você tem muito desvio nessa área que acaba mais prejudicando do que beneficiando, né? O pessoal Sim. Quer se circuncidar poquipá e falar hebraico e virar judeu de qualquer jeito, isso aí não ajuda em nada, né? Isso não ajuda em nada. Mas, enfim, esse é um outro ministério. E tem uma igreja aqui, né? Tem uma igreja como todas as igrejas que tem, batismo, sei e tudo mais. Então, eu e minha esposa cuidamos da rede de casais e somos pastores auxiliares aqui. Né? Então, eu digo assim, meu trabalho hoje, ele é um trabalho dentro do Vale. Eu sou um dos professores do seminário, né? Sou palestrante no Sim Israel, saio um pouquinho da coordenação por muitos compromissos, mas faço as palestras, cursos e tudo mais. Cuidamos da rede de casais e ajudamos, no geral, na igreja. E ajudamos, no geral, no Vale, porque soldado dentro do quartel não para, né? Verdade. É uma coisa que você sempre está fazendo, é uma coisa que sempre você vai estar realizando. Só que, além disso, eu fui desenvolvendo diversas áreas de ensino, né, como eu falei, apologética, escatologia, casais, dons e ministérios, missões. Então, boa parte do meu tempo é ocupado em viajar, pregar, dar treinamento em vários lugares, né? Então, tem sido, assim, muito bom. E eu falo, assim, que o Vale eu falo assim, o Vale é um lugar que todo crente devia visitar, porque aqui tem um centro de oração. Claro que você pode orar em qualquer lugar, né? Aqui não é diferente em nenhum lugar. Mas o fato de ter esse espaço, vem gente de muitos lugares orar, então é um lugar de oração.
E é um lugar de aprendizado, é um lugar de missões, é um lugar muito rico, né? Eu acho assim, é um lugar muito rico no Evangelho. Você sabe, pastor, que, aqui falando outra coisa, né? Eu lembro que eu sempre tinha, assim, uma ideia que devia existir. Você nunca ter ouvido falar do Vale da Bênção, né? Que tinha que ter um lugar onde as pessoas se dedicassem de uma maneira mais plena a Deus, tudo mais. Eu lembro até que eu fui no navio, no Logos, e eu comprei um livro lá que chamava Communities, que eram comunidades assim, né? Comunidades de consagração, de dedicação ao redor do mundo. E era mais ou menos assim, eu tinha esse anseio. Então, você vê assim que é interessante Deus, ele inclinando nosso coração para algumas coisas, né? E nós estamos aqui, então, 14 anos aqui no Vale da Bênção, né? Desenvolvendo aí, graças a Deus, trabalho em várias áreas e estamos felizes aqui, né? Muito legal. Eu tenho um pastor, o pastor Silas Santana, ele faz as vigílias aí no Vale. Ele parou. Porque Parou, também, eu sei. mas, gente, é uma coisa impressionante. Pastor Silas fez 30 anos vigília aqui no Vale. Vinha gente de Exatamente. lugares do Brasil, um homem assim muito especial. Silas Santana é muito especial, um Deus muito especial. A área professoral que você tem é muito grande. A gente sabe que você, além de apologista cristão, um ótimo apologista, um excelente apologista, é um excelente professor também. Obrigado. E você escreveu alguns... Ah, com certeza, eu leio seus artigos, tem sido uma bênção. E eu sei a facilidade que você tem de ensino, né? A didática de ensino. Fala um pouquinho também dessa questão de ser escritor. Quantos livros você escreveu? Eu tenho 10 livros publicados. Tem mais um livro publicado que eu nem gosto muito, assim, por vários fatores, não quero nem falar, mas eu tenho 11, na verdade eram 12, e teve um deles que eu juntei. Mas eu tenho outras coisas escritas que eu ainda preciso publicar. Olha, pastor, eu tenho, falando aqui por ordem, né, mandando aqui esse aqui foi o primeiro, Lições de Amor. Porque eu escrevi o Lições de Amor, depois eu escrevi o Novas Lições de Amor, e depois juntei e fiz um livro só, né? Eu tenho esse livro aqui, que eu escrevi antes de vir para o Vale, Visitação de Deus, porque a Visitação de Deus foi um trabalho que o Vale exerce também, o pastor Jonathan, de impacto de oração nas cidades. Fala um pouquinho desse livro. Como é que funciona? Assim, Visitação de Deus era um trabalho, quando eu vim para o Vale, o pastor Jonathan já estava nesse trabalho, né? Quando eu comecei a frequentar. É um trabalho de impacto de oração nas cidades. Então, eu ficava 6 meses numa cidade, orando junto com o conselho de pastores. Depois de 6 meses, fazia um impacto. Esse impacto chamava a gente do Brasil inteiro, junto com a igreja local, e ia de casa em casa, visitando para oração, que era a estratégia. Então, a gente fez em Ourinhos, São José do Rio Pardo, Piraju, deixa eu ver, Astorga, onde mais? Cornélio Procópio, tem uma outra cidade, Vaiporã. Participei de alguns não, mas ele me chamou para escrever a história e como funcionava, né? Então, foi uma coisa muito rica, assim, pastor, porque você vai para a rua, para de casa em casa, orar e aprender. Então, foi uma coisa, assim, muito rica. E eu escrevi junto com eu e o pastor Jonathan. Eu perguntei porque muitas vezes as pessoas podem se confundir com aqueles encontros que você tem por aí. Então, por exemplo, Visitação de Deus, às vezes o pessoal falou, poxa, será que é? Eu já conheço o trabalho, mas para quem está assistindo com a gente aqui no Pode Tá, foi muito importante essa informação. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Continuando aqui, vou continuar, senão, porque é bastante coisa. O Israel, povo escolhido, verdades bíblicas que ajudam a entender a importância desse povo. Então aqui são 16 pontos que nós cremos a respeito de Israel, do papel de Israel, do papel da igreja com relação a Israel. Existe um resumo histórico aqui muito grande, né? Então, Israel, povo escolhido, é a base, inclusive, que eu dou o seminário Compreendendo Israel, que é um seminário aí de 8 a 12 horas, falando sobre Israel. Eu digo assim, a gente tem aspectos teológicos, históricos, proféticos, escatológicos, missiológicos, né? Então, tudo isso a gente trata no seminário. Tem um livro, ele é muito querido, assim, alguns já disseram que é o melhor livro que eu escrevi, e esse foi um livro que eu amei escrever. José é uma parábola da vida, né? Legal. Não tem nada a ver com José da Bíblia. José é uma parábola da vida, é um homem que um dia ele acorda, ele está num barco, ele não sabe da onde o barco
vem para onde o barco vai e não sabe nem por que está no barco, ele só sabe que ele chama José. Mas a partir daí, o livro, tudo que acontece é uma parábola da vida, né? Mostrando assim, então o livro vai falar sobre escolhas, o livro vai falar sobre as tempestades da vida, a Bíblia vai falar sobre busca de sentido, o livro vai falar sobre suicídio e sobre o encontro com a cruz, né? Então é um livro assim bem diversificado. Esse aqui, pastor, também eu escrevi ainda em São Vicente, que é o Epopeia Vicentina. Aqui é a história da minha cidade, São Vicente, contada em versos. São 60 poemas, 4.200 versos, contando a história de São Vicente do período colonial. Aqui eu falo assim, eu amo, assim, escrevi foi uma coisa que eu amei escrever. É tudo poesia. Tem a parte histórica explicando assim, mas tudo poesia. Vamos lá, tem mais coisa aqui. Sonhos, uma perspectiva bíblica, tá? Que é um livro que fala sobre sonhos à luz da Bíblia. Não é o sonho, a aspiração, eu quero ser astronauta, não é isso, não. É o sonho que você tem quando você dorme. A Bíblia tem quase 200 referências a sonhos, e a gente entendeu o sonho à luz das Escrituras. Essa é a finalidade. Tanto para desmistificar certas questões, né? A gente sabe, e também, ao mesmo tempo, para pensar aquilo que a Bíblia diz, né? E aí nós temos, não sei se isso aqui eu digo que é o carro-chefe do meu ministério apologético, uma seara quase esquecida, o desafio de ver grupos religiosos como campos missionários. Então, é um livro que ensina estratégias para você evangelizar pessoas de outros grupos religiosos e até ideologias, né? Então, dentro disso aqui, eu criei todo um trabalho, um ministério chamado Missão Atenas, né? Missão Atenas baseado em Atos 17, né? Encontro de Paulo, aquela visão cristã sendo levada dentro de uma cultura não cristã, né? Uma cultura religiosa, filosófica não cristã. Então, o livro ele é um livro de estratégias, vai te ajudar a evangelizar o espírita, o católico e tudo mais. E nisso desenvolver todo o ministério, que tem o site Missão Atenas, tem o canal Missão Atenas, né? Então, tudo isso são focos dentro dessa área apologética. Eu queria ter escrito, eu quero escrever, não é que eu quero escrever mais sobre missões, né? Mas eu tenho aqui, gente, um testemunho muito bonito, chamado Pés Formosos, das Ruas das Nações. É um testemunho do Jesuel Alves. Teve que ir com o nome dele porque eu conto na primeira pessoa. Ele ia mandando a história dele e ia transformando em livro. E olha, pastor, é impactante porque ele era um menino de rua lá no Guarujá. E hoje ele tem um centro de treinamento missionário na Guatemala, né? Então, assim, é uma história muito bonita dele, assim, e tem influenciado muita gente para ir para missões. Inclusive, eu já tive alunos que leram o livro, foram impactados, se tornaram meu aluno aqui no curso de preparação missionária, que é da Missão de Antioquia, e hoje estão no campo missionário. Então, é uma coisa assim, muito rica. Aqui, cuidando dos casais, nós lançamos aqui, discipulado para casais. Então, você tem discipulados. Acho que até, eu não lembro se cheguei a mandar para você, ele é um livro assim que, ao invés de focar o indivíduo, foca a aplicação dos pontos bíblicos para os casais, né? Então, a gente usa aqui já... Assim, não, esse daí eu não recebi, não. Você pode mandar, não tem problema. Não, eu pensei que tivesse mandado, estou devendo. E a cereja do bolo, pastor, que esse aqui... Chegamos lá. O Manifesto contra a Ameaça do Marxismo Cultural. Eu não tenho conseguido parar de falar, graças a Deus. Eu não sei se eu sou otimista, né? Para mim o copo está meio cheio. Eu falo uma coisa assim, pastor Alexandre. Como eu lido com muitas áreas, e às vezes eu vejo as pessoas, o discurso é mais ou menos assim, ninguém quer saber falar de missões, ninguém quer esse negócio de marxismo, você fala, os pastores não dão ouvido, Israel, ninguém quer porque não traz dinheiro, isso aqui as pessoas falam, né? Eu digo assim, se nós acreditamos em algo, se nós cremos em algo, se nós compreendemos algo, o nosso trabalho é ir atrás e levar isso para as pessoas, para que as pessoas comecem a se interessar. Se realmente aquilo for bom, vai dar fruto. Então, pastor, esse ano eu estou muito contente, assim, a pandemia tem passado, mas olha, eu tenho tido, assim, igrejas que pediram 50 livros, né? Teve a igreja da Bahia, lá do interior da Bahia, Jaguapá,
Araraquara, me levou lá para dar palestra lá e projetou para outras igrejas, as igrejas tudo ouvindo. O movimento conservador de Campinas pediu um monte de livro e vendia na rua, nas manifestações dele, quer montar uma barraquinha lá para falar. Então, assim, a gente tem que, se há um chamado numa área, a gente tem que ir. Sem dúvida. Vou falar assim, porque na maioria das vezes, né, pastor, a gente é como Elias, Senhor, quebraram a tua aliança, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, só fiquei eu. Você? Só tô sozinho. Enfim, desculpa. Né? Então, assim, eu falo assim, até nós apologistas, às vezes, né? Ninguém apologistas, mas gente, tem gente que nos ouve, tem gente que nos escuta, tem gente que não tá lá. Então, eu vou falar. Pastor, eu já dei palestra, inclusive seminário, para mais de 1.000 pessoas, uma igreja enorme. Aliás, eu fui apresentar meu livro numa igreja de 5.000 pessoas lá em Goiânia, quando eu lancei o livro, né? Mas eu já fiquei 8 horas dando palestra para 10 pessoas, 12 pessoas. Sim. Então, assim, eu chamo eu vou, né? Eu vou. Então, eu vou falar, e vai, isso vai semear semente cresce, né? A semente cair em boa terra vai dar fruto. Fala para mim uma coisa, como é que você relacionaria a causa missionária com essa questão do marxismo cultural? E aí eu tenho uma pergunta, como nós já conversamos, uma professora de uma universidade disse assim, marxismo cultural não existe. Existe ou não existe? E como é que você relaciona a causa missionária com essa questão do marxismo cultural? Isso atrapalha muito o cristianismo? Isso. Bom, vamos aqui, tá, né? Vamos aqui, pastor. Eu e você somos... Eu não sei quando que você se converteu? Que década? Eu nasci em berço cristão. Então né? Nasci numa família cristã. E vamos falar assim, você já fez 40 anos? Já fez 40? Pai, tô com 51. 50 aí? 50 aí? Igual a mim. Fez esse ano, não? Eu falo para minha esposa que tô com uns 30, mas é 51. Vou fazer 52 esse ano. Esse ano eu fiz 51 esse ano em agosto. Mas por que eu tô com um menino de 27. Oi? Eu tô com um menino de 27. Pastor, vamos pensar aqui. Eu perguntei isso por quê? Porque você viveu aquela fase em que o comunismo fechou o mundo para a pregação do evangelho, fechou uma parte do mundo para a pregação do evangelho, né? E hoje, uma parte do mundo continua fechado para a pregação do evangelho, né? Então, assim, quando alguém pergunta assim, o que o marxismo atrapalha as missões, é só você pensar na cortina de ferro, na cortina de bambu e nos requisitos que ainda existem hoje. Porque se você pegar o livro Perseguidos, né, que é um livro mais atual sobre a situação de perseguição no mundo, né, que a editora Mundo Cristão lançou, você vai ver que ainda há muitos lugares fechados por causa desse pensamento marxista. Isso é uma coisa que eu trabalho muito hoje. E vamos só dar aqui um exemplo. Qual é o país mais fechado do mundo? Vamos ver se você sabe. Eu acredito que a Coreia do Norte é um dos países que... Está em primeiro lugar há muitos anos, porque aquele ranking da Portas Abertas muda. Mas o Coreia do Norte está fechada há muito tempo, em primeiro lugar há muito tempo. Aí eu pergunto, ela está fechada por quê? Por causa de islamismo, budismo ou catolicismo? Não. Por causa que eles fecham as portas para o cristianismo mesmo em relação à cultura. Aí, olha, eu vou falar assim, não adianta... Gente, eu falo assim, né? Eu fiquei muito tempo estudando marxismo sem nunca falar nada, sem nunca escrever nada, sem nunca dizer nada. Eu posso dizer que se pensar bem, eu tenho 35 anos de evangelho, eu posso dizer que 30 anos ou mais eu li e estudei sobre isso, e que nos últimos 20 anos intensifiquei muito. E só então eu comecei a falar. O marxismo, ele é antiteísta na sua raiz. Antiteísta, para quem não sabe, ele é contra Deus. Veja bem, é diferente de ser ateu. O ateu, ele pode ser um ateu e não ser contra Deus, mas o antiteísta, ele é contra Deus. Ele é antiteísta, ele é anticristão na sua concepção, na sua raiz. Não é na sua história. A história só é digamos assim, a aplicação daquilo, né? A aplicação daquilo.
O marxismo, ele se julgava uma ciência. Gente, o marxismo, ele é uma espécie de religião política. Uma coisa assim que eu gosto muito nos meus estudos, pastor, é que eu fui estudando e algumas coisas você tem a percepção. Mas como você não é ninguém, você fica com vergonha de falar aquilo lá, porque você não é ninguém para falar aquilo lá, você não é o doutor né? E daqui a pouco você está lendo o doutor, e o doutor fala a mesma coisa que você percebeu. Mesma coisa. Estava no caminho certo. Então, hoje, essa ideia, essa conceito... Quando eu comecei, eu falei, gente... Eu lembro que eu estava fazendo jornalismo na década de 90, e eu ganhei um livro. Tive até o livro aqui. É um livro... Todo mundo, até eu fui no Vejam Só, lá falei do livro, que é esse aqui, Karl Marx, Vida e Pensamento. Né? Isso aqui era... Eu sempre fui meio doido por livro, e eram uns livros que era um namorado de uma amiga minha lá, que trabalhava na biblioteca de uma escola, estava lá, e eu peguei. E eu fui ler, mas naquela época, assim, eu conhecia muito pouco, sabia... Mas quando eu li esse livro, é um livro muito denso, assim, muito profundo, você vê aqui, né? Um livro de quase 500 páginas. E ele vai no profundo, Karl Marx, Vida e Pensamento, ele vai no profundo. E eu entendi ali, pastor, eu ainda falo assim, meu caminho antimarxista, ele é um caminho que foi trilhado dentro da apologética, não foi trilhado dentro da política. Eu creio na Bíblia como palavra de Deus. Eu creio que tudo que a Bíblia diz é verdade. Eu creio que a Bíblia tem a sua cosmovisão, a sua maneira de ver o mundo. E quando eu fui ver o marxismo, o que eu percebi? Que o marxismo, ele tinha uma forma de ver o mundo completamente contrária àquela das escrituras. E que ele era uma espécie de fé política, né? Uma espécie de fé política. Então, a semelhança do marxismo com a religião, ela é muito grande. Então, o que acontece? Aquele marxismo clássico que a gente conhece, que é o marxismo... que a gente fala, né, marxista-leninista, né, aquela concepção que pega Marx, pega Lenin, foi aplicada lá, a União Soviética, a China e tudo mais, ela foi muito sangrenta, e não tem como negar isso, né, foi muito sangrenta. Assim, eu falo assim, hoje a gente tem que passar, pastor, aqueles clássicos, torturado por amor a Cristo, torturado por sua fé, o contrabandista de Deus, para as pessoas entenderem que, sabe, como é que era a coisa, porque essa geração nova estão vendendo para eles marxismo na embalagem de todinha e estão tomando, achando que tá gostoso, mas está matando eles pouco a pouco. Não, né? E infelizmente hoje tem muitos pastores também vendendo marxismo cultural cristão. Tá? Aquele, olha, essa era a ideia de Cristo. Né? Eu já escutei isso. O marxismo é a essência das ideias de Jesus. Eu não consigo enxergar isso. Meu pai, nem me fala, né? Nem me fala. Mas continuando aqui, pastor. Então, assim, só para entender, muitos intelectuais... Vou falar assim, marxismo, comunismo, socialismo, não tem nada a ver com proletário. Tem a ver com intelectual, né? Com intelectual burguês, ainda mais por cima. E isso aqui é matemático. Você vai ver a história, com raras exceções, eram intelectuais burgueses. E uma das coisas que eles percebem, esses intelectuais marxistas, é que essa forma que foi aplicada na União Soviética, na Revolução Bolchevique de 1917, ou na China, ou no Camboja. Gente, vocês estão ouvindo aqui, assiste o filme Gritos no Silêncio, de como foi o terror lá no Camboja, né, para introduzir o comunismo lá. Ou então, o filme Primeiro Mataram Meus Pais, que também é um livro, Primeiro Mataram Meus Pais, que vai falar um pouquinho sobre isso. Mas você pensa assim, então você pensa assim, que o marxismo em si, aquilo que ele fez na União Soviética, na China, em vários lugares, de perseguir e matar cristãos, né, de prender, torturar e tudo mais, que você tem uma vasta literatura, aquilo era o natural dele. Só que o que esses pensadores eles vão começar a perceber? Que não dava para se fosse fazer isso no Ocidente, era difícil, por causa da cultura cristã, que é cultura judaico-cristã, que está enraizado. Então, eles começam a trabalhar principalmente a cultura. Bom, gente, de alguma maneira eu vou mostrar esse livro, e já é para sua professora, tá? Porque assim, que eu falo assim, quem que eu sou? Eu sou um mané falando, tá? Sou ninguém falando. Esse aqui, gente, é um dos maiores intelectuais brasileiros, tá? O nome dele é José Guilherme Melchior.
Esse homem era impressionante, ele morreu, ele foi diplomata, tudo, ele morreu com 49 anos, mas uma mente assim extraordinária. E ele vai falar o marxismo ocidental. O que ele vai mostrar no marxismo ocidental? Um conjunto de pessoas que eles não estavam focando nas questões econômicas, como o Marx fez. Eles vão focar em questões culturais, né? Então, eles têm uma preocupação muito maior com a questão da cultura capitalista, da cultura judaico-cristã, e eles, então, começam a trabalhar para derrubar essa cultura. Esse livro não é um livro fácil de ler, confesso para você, tá? É um livro difícil, assim, é um livro de conceitos filosóficos, às vezes, muito, muito puxados para nós meros mortais, mas também não significa que você não vai entender nada, você vai entender muita coisa lá. Mas uma coisa você vai ver, ficar bem claro, esses pensadores, eles eram marxistas na sua concepção de mundo. Em que sentido? Eles acreditavam que Deus não existe, eles acreditavam que não existe alma, que tudo que existe é aqui, eles acreditavam que o problema não é o ser humano decaído, o problema que existe nesse mundo é o sistema que não é bom, que esse sistema tem que ser derrubado para colocar outro, e o grande questão, vou falar assim, a grande questão do marxismo, pastor, é que ele é prático, ele tem a chamada praxis, né? Que, assim, então, ele é uma coisa assim, dinâmica, ele não é só uma concepção parada. Eu vou até aqui fazer um comentário interessante, um livro, assim, para quem quer introduzir em Cosmovisão, vai ler o Universo ao Lado do James Sire, né? E uma das coisas que o James Sire fala é o seguinte, existe uma cosmovisão chamada naturalista, né? Ou materialista. O que ela crê? Ela crê que tudo que existe é matéria, e tudo que ocorre é reações químicas e físicas, mais nada. Então não tem Deus, não tem anjo, não tem demônio, não tem alma, não tem espírito, não tem nada disso, né? É só matéria mesmo. Essa é a concepção naturalista de mundo. O marxismo, ele tem essa concepção materialista do mundo. Só que ele introduz uma coisa que ele chama de materialismo dialético, que é um negócio mais complicado de explicar, mas que isso acabou, eu falo assim, que é o materialismo, só que com um propósito, com uma meta. Então, ele acaba virando uma espécie de religião materialista, uma religião política, né? Gente, pastor, pessoas mataram e morreram pelo comunismo, né? Mataram e morreram pelo comunismo. Então, pessoas matam e morrem por religiões, mas mataram e morreram pelo comunismo. Então, você consegue perceber aqui a semelhança disso. Então, gente, quem quer entender essa questão de marxismo cultural, tem que ler esse livro. Agora, deixa eu fazer uma outra observação. Inclusive, eu estou lançando um novo livro, pastor, vai orando aí por mim, porque está quase pronto, chama-se Dragão Vermelho, o Marxismo à Luz da Bíblia, onde eu vou colocar já muito mais coisas. Então, entenda assim, para quem falar que, né, eu estava até brincando com o pastor Alexandre aqui antes da coisa que fala assim, né, é o diabo dizendo assim, eu não existo, assinado de Satanás, né? Marxismo cultural não existe, diz o ativista do marxismo cultural. Então, ele fala que não existe. Entenda assim, se não existe, primeiro que se não existe marxismo cultural é porque os marxistas seriam burros e eles não são, né? Gente, você vai ler tanto Lenin, você vai ler Mao Tse-tung, e as citações deles eu coloco no livro, eles mesmos diziam, nós temos que dominar a cultura, né? Inclusive, essa é um projeto, uma forma deles trabalharem. Isso foi, porque assim, a primeira tentativa prática, né? Do marxismo acontece na Rússia. Só que ali a teoria marxista, ela já previa que o marxismo, ele tinha as concepções ali, elas tinham que acontecer no mundo inteiro e não só num país, né? E não só num país. Então isso já torna, preste bem atenção, pastor Alexandre, isso já torna o próprio marxismo missionário. Então, ele já nasceu para ir para outros lugares. E eles foram fazendo isso. Como é que eles faziam? Mexendo primeiramente na cultura. Então, o mesmo o marxismo clássico, ele procurava se infiltrar na cultura. Isso era o normal dele. Redações de jornais, né? Mas aí você vai ter, no marxismo cultural, esses pensadores, os pensadores da escola de Frankfurt, você vai ter um húngaro que fica muito famoso, que é o Georg Lukács, né, difícil falar o nome dele, e você vai ter o Antônio Gramsci, principalmente, mas você vai ter muitos outros pensadores
digamos assim, que eles não necessariamente falavam sobre economia, eles falavam sobre outros assuntos. Mas a concepção de mundo, a cosmovisão deles era toda fundamentada no marxismo. Vamos pensar aí, gente, todo esse pessoal, Jean-Paul Sartre ele mesmo se declarou comunista, né? Então, pensa assim, ele é um dos pensadores, Michel Foucault tá pensando isso, hoje em toda a universidade você vai ter ele ali, e uma série de outros pensadores, às vezes mais ou menos conhecidos, que são lidos nas universidades. Se você for conhecer a fundo o pensamento deles, ou eles eram ligados diretamente ao marxismo, ou eles acreditavam, para eles a visão de mundo era aquela lá. Então, pensa bem, aí você tem o Antônio Gramsci, que ele faz toda uma concepção de primeiro você modificar a cultura para você tornar digamos assim, a aceitação dos conceitos socialistas, você tornar ela mais fácil de ser aceita, né? Ele chamava sociedade regulada. Eu falo assim, eu tenho, e o livro eu vou expor bastante isso, tá? Eu tenho números, assim, afirmações tudo de vários pensadores e tudo mais, mostrando essa penetração, inclusive na educação, na mídia e tudo mais. É isso que eu ia perguntar. Qual é a influência da questão marxista, cultural, a cultura marxista, vamos dizer assim, dentro da nossa sociedade? Tá bom? Dentro da vida da criança, do adolescente, do jovem, o que é que está acontecendo no mundo que a gente pode identificar como marxismo cultural? Bom, eu preciso pegar aqui, que a gente sempre tem muitas coisas. Ó, esse aqui é outro livro que todo mundo tem que ler, ó. O livro novo da Nova Esquerda, né? Porque às vezes, eu falo assim, pastor, às vezes eu tenho um amigo assim, que ele quer já ir no final. Então, eu tenho dado muito curso e falado, porque a gente precisa ter uma caminhada para chegar até lá. Então, entendo assim, esses grupos, eles começam a entender que é preciso tomar escolas e redações de jornal e mídia para poder causar essa mudança no mundo. Vou falar assim, por exemplo, uma coisa muito forte hoje é a questão sexual, né? Questão sexual. Quando tu fala que questão sexual, são vários pontos. Esse feminismo que não tem nada a ver com o feminismo real que aconteceu no passado, né? Essa coisa assim de destruir mesmo a concepção de um casal, né? Você tem a luta contra a heteronormatividade que está aí, né? Essa imposição de uma agenda ideológica de gênero. A gente, quando o pessoal fala assim, não existe esse negócio de ideologia de gênero. Fica nervoso, pastor. Né? Não existe. Nós fizemos uma live semana passada, Dr. Antônio Carlos Júnior, e falamos sobre a ideologia de gênero, os limites do professor em sala de aula. É só assistir lá para ver o que acontece. Tá de brincadeira dizer que não existe, né? O que acontece? Esse pessoal, eles têm é isso que eu explico para as pessoas. Eles têm um missionarismo neles. Sim. Então, eles se acreditam, vou falar assim, o Marx, isso eu mostro, inclusive no Dragão Vermelho, as pessoas vão ver. No próprio marxismo selvagem, eu já mostro um pouco disso, mas lá eu desenvolvo com mais profundidade, né? Assim, eles têm a visão de que eles estão salvando o mundo, de que eles acreditam numa redenção sociopolítica, né? Então, porque não existe mais nada depois daqui, então eles vão trabalhar nesse sentido aí. Então, vamos pensar assim, um dos grandes nomes da escola de Frankfurt era um pensador chamado Herbert Marcuse. E o Marcuse, ele tem um livro chamado Eros e Civilização, em que, de alguma maneira, ele entende que eles têm que juntar as ideias sexuais do Freud com o marxismo para trazer a revolução. Né? Essa é a ideia dele. Inclusive, aquela revolução de 68 lá na França, que ninguém entende nada, ele estava por trás de tudo aquilo. Então, essa escola de Frankfurt, eles são expulsos por Hitler, da Alemanha, e eles vão para os Estados Unidos. E lá, até falar assim, pastor Alexandre, não tinha muito como fazer conflito entre proletários e burgueses, porque o proletário lá ganhava bem, filho. Ele trabalhava na loja e comprava o carro lá que ele construiu. Então, essas besteiradas do Marx aí, era tudo, lá não funcionava. Então, eles começam a fazer o conflito de classes, porque eles precisam do conflito. Então, eles vão criando conflito. Então, eles criaram, não dá para fazer
vai fazer o conflito de operários e patrões, mas não é muito forte, então o que faz? Faz de mulheres contra os homens, faz de negros contra brancos, faz de homossexuais contra heterossexuais. Então, o que eles fazem? Eles transformaram tudo em guerra política. Então, eles vão fomentar isso aí e não para nunca. E, pastor, esses dias eu participei da live lá com o pessoal aqui do Movimento Conservador de Campinas, né? E uma das meninas lá que sempre participa, ela falou assim que eu devo me sentir indignado, né, com as coisas. Eu falo assim, pastor, eu fico indignado com as coisas que estão enfiando goela abaixo. Eu tenho um livro de sociologia ali, né? Não dá para falar todo ele, vou ver se amanhã no meu programa eu falo. Abri assim, primeiro título do capítulo. O capítulo chamava-se Ser um homem feminino não fere meu lado masculino. É o que o teu filho está aprendendo lá na escola. Isso, eu vou falar assim, e você vai dizer para mim, você vai falar para mim o quê? Que não existe ideologia de gênero? Você vai falar para mim o quê? Que não está sendo colocado uma série de ideias contrárias às escrituras ali, sabe? Então, pastor, você tem isso assim sendo espalhado. Mas eu vou falar dois pontos aqui que são importantes nesse processo todo. Todo esse meu tempo de estudo, não pense você que eu lia e eu achava que aquilo estava certo. Muito pelo contrário. Eu comecei a ler e estudar certas coisas e eu falei, não, isso aqui está exagerando. Mas chega uma hora que você começa a ler as coisas e começa a ver. Eu vou falar assim, aonde que eu fui aceitar que o gramscismo, né, que é essa teoria do Gramsci, do Antônio Gramsci, que foi o líder do Partido Comunista Italiano, ele fez fala assim, o cara era um gênio do mal, mas era um gênio. De mudar a cultura. E vou dizer, quando que eu fui convencido de que isso realmente aconteceu, que o gramscismo veio para o Brasil na década de 60, para que, através da educação e da cultura, pudesse mudar a sociedade para a aceitação dos ensinos marxistas e comunistas. Quando eu li em um livro de missiologia, uma revista de missiologia, um artigo, não lembro se era um artigo ou era uma citação de um missiólogo aí famoso, tá? Meio esquerdizado, né, desses que você fala aí, em que ele elogia o fato de, desde a década de 60, o gramscismo está vindo para o Brasil como uma forma de mudar a mentalidade. Porque uma das coisas que a gente fala é que na época do regime militar, você teve uma guerra contra os comunistas que eram financiados por Cuba, China, Rússia, que queriam implantar aquele comunismo aqui no Brasil e que hoje pinta de gatinho como se fosse lutador pela liberdade, né? Mas a guerrilha combateu o aspecto militar deles. O aspecto cultural, não. Você continuou tendo diversos marxistas trabalhando na área cultural, na mídia. E eu vou falar um exemplo claro que me chocou. Inclusive, eu acho que no meu grupo central de marxismo no Facebook, eu coloquei lá. O Dias Gomes, dando uma entrevista, e dizendo assim, que na época do regime militar, o Dias Gomes fez as novelas da Globo, né? Ele e a Janete Claire. Falou que na época do regime militar, eles eram comunistas, mas eles não podiam falar isso abertamente. Então, eles introduziram ideias comunistas de uma maneira, digamos assim, sorrateira, né, sutil, nas novelas deles. Então, ou seja, desde aquela época, eles já vêm trabalhando aqui. Podia falar mais sobre isso, mas só para a gente ter uma ideia, né? Entendi. Então, entenda assim, pastor, hoje você vai fazer qualquer curso, você vai engolir um monte da visão marxista. Sim. Uma palestra minha, eu lembro que ainda uma moça acabou a palestra, falou assim, quando eu fiz direito, eu estudei marxismo. Eu falei, não, você não estudou marxismo, você foi doutrinado por ele, diferente, porque é o que eles fazem. Então, assim, algumas ideias, você pode pegar os livros didáticos e você vai ver que isso está lá colocado assim de forma, né? Eu lembro, pastor, assim do meu segundo ano do que seria hoje ensino médio, meu professor de história era um marxista. E ele estava lá, inclusive, ficava falando do comunismo para nós. A Bíblia fala do comunismo, aquela famosa coisa, né? Os cristãos praticaram comigo, aquela baboseira toda lá. Então, você vê assim que isso já está lá, gente, já era o quê? 85, 86? Então, você vai vendo que isso já vem se introduzindo há muito tempo. Agora, eu estudo isso aqui para responder a sua pergunta, né? Como você vê a relação disso com missões? E aí eu tenho que entrar dos pontos da apologética,
por que a apologética? E uma das coisas que os apologistas experimentados, eles falam o seguinte, que onde você tem uma cultura pró-evangelho, pró-cristianismo, é muito mais fácil você levar as pessoas a Cristo. Se você for um país da África, hoje muitos países da África têm uma cultura pró-cristã muito boa, e você consegue lá ganhar muita gente, a igreja cresce. Se você tiver numa cultura anticristã, a coisa fica mais complicada. Então, o que aconteceu com a Europa? As pessoas sabem. Vou falar aqui um livro, é um livretinho, gente, isso aqui é muito raro, né? Esse aqui, O Evangelho Marxista. Gente, um livrinho pequeno, mas olha, esse aqui é da década de 80, ele tem, pastor, 45 páginas, né? 46 páginas. Se o que está escrito nesse livro tivesse sido posto em prática em missões, nós não estaríamos como estamos. Então, veja só, a União Soviética, ela fechou, né? Não podia entrar missionário lá, a China, não pode entrar, os países fecharam. Mas o que você tem, essa forma cultural do marxismo, ele vai fechar a liberdade para a pregação do evangelho. E as pessoas começam a ser instruídas desde cedo, inclusive esse livro fala que era o que aconteceu na Europa, né? Então as pessoas, elas crescem num ambiente em que a pregação do evangelho, ela se torna uma coisa irrelevante, quando não uma coisa ruim para eles, né? O STF, há pouco tempo, o STF, ele proibiu a evangelização dos índios. Bom, ele proibiu por quê? A FUNAI, eu sei disso porque nós tivemos o caso aqui, nós temos um missionário que trabalha no meio dos indígenas, e a FUNAI, na época de governos de esquerda, ela mandou todos os missionários saírem das reservas, mandou. Eu falo isso porque tinha um casal muito querido, que os índios falaram, não, eles não vão sair não, eles vão ficar aqui, né? Não deixou tirar eles de lá. Mas o que você vê? Fala assim, por que você não pode ir lá pregar o evangelho? Entenda assim, o evangelho a gente não obriga ninguém a se converter, a gente fala o que a Bíblia diz. Quer? Não, não quero, então tá bom. Quer? Não, quer, tá bom. Então assim, não existe nada forçado, então qual é o problema? Né? Outra, pastor, vamos falar a verdade. Eu assim, eu estive lá em Parauapebas, alguns anos atrás, que é uma reserva indígena, onde tem a Vale do Rio Doce, lá no Pará. Gente, o cacique tinha uma Tucson. Você tem uma Tucson, pastor? Não. Tinha Tucson? O cacique? O cacique tinha uma Tucson. O cacique tinha uma Tucson, tinha um celular, já não faz mais índio como antigamente, né? Eu ganhei de presente do meu irmão aqui um Xiaomi assim, olha lá. Então, assim, fala assim, isso não muda a cultura dele? Qual é a questão? Ele não tinha arco e flecha, era fuzil. Então assim, é laser, filho, é laser. Então, assim, olhar assim, isso não muda a cultura dele? Então, qual é o problema do evangelho lá? Então, você percebe o seguinte, e aí você sabe, por quê? Porque toda a academia, toda digamos assim, a cultura, ela foi tomada por pessoas de pensamento de esquerda. 80% dos professores de história, eles têm a visão de esquerda da história. Vou falar assim, tudo isso, não dá aqui para entrar em contato, mas tinha uma professora que era a terceira geração de petista e, filha, ela era bem anti-missionária, né? Então, assim, você começa a ter essa animosidade contra o cristianismo. E lembrando que o STF toma essa decisão baseada em uma solicitação do PT, que é o Partido Nação Marxista. Então eu vou falar assim, só entendendo. Então, tudo isso digamos assim, que essa mentalidade ateísta, que é inerente ao marxismo, antiteísta, que é inerente ao marxismo, anticristã, que é inerente ao marxismo, tudo isso acaba criando bolsões intelectuais e então jurídicos e então práticos que de alguma maneira vão criar oposição para a pregação do evangelho, né? Agora a igreja precisa ser inteligente. Eu acho que nós precisamos entender que nós temos aí uma cultura marxista que está alcançando o Brasil em muitos lugares. Outra coisa,
E é por isso que eu fiz 2 lives com o Dr. Antônio Carlos Júnior em relação à intolerância religiosa, como a igreja deve se proteger juridicamente. Então, se o pessoal não assistiu, são 2 lives que você precisa assistir e mostrar para o seu pastor, porque ali tem informações importantes. Mas eu queria colocar aqui no nosso bate-papo a relação da igreja, como é que ela enfrenta isso. Eu acho que a igreja precisa abrir os olhos para esta situação e preparar, talvez, pessoas que estão lá já. O caso de preparar um índio que já é cristão e que conhece a cultura para que ele possa levar o evangelho para a aldeia, para a tribo. A minha pergunta pode se resumir da seguinte forma: existem índios missionários? Sim, e isso é muito bom. Vou falar assim, como acontecia, quem lê o Contrabandista de Deus, lá do irmão André, né, da Portas Abertas, a igreja, ela reage, né? Opa, como é que eu vou fazer? A gente tem que ser criativo, né? De como vão pregar. E a igreja também nisso tem sido, né? Vou dar aqui um exemplo que eu conheci há uns 2, 3 anos, quando fui ministrar numa conferência missionária no Rio de Janeiro, conheci a Missão Ticuna. Você vê assim, né? Inclusive, o fundador da Missão Ticuna, ele estudou na Missão Antioquia. Eu nem nunca tinha ouvido falar dele, mas ele fundou essa Missão Ticuna. O que ele faz? Ele pega o índio convertido, traz ele para a cidade, dá todo um treinamento teológico, evangelístico, missionário, e às vezes até profissional para ele, e manda ele de volta. Você tem o Comply, que é uma organização de líderes indígenas evangélicos, que eles próprios fazem isso. Então, a gente tem que buscar meios de superar isso. Aí, pegando aqui, pastor, não só pegando esse aqui, agora lembrei um outro gancho aqui, né? Estive lá no Rio de Janeiro esse ano e fazendo parte lá na igreja, conheci um rapaz que ele foi para a universidade, né? Tá? Ele foi fazer geografia, inclusive ele fala que ele foi fazer geografia por direção de Deus. E geografia é um dos campos mais marxizados que existem, né? E aí ele estava comentando que, por exemplo, lá tem como se fosse um trabalho extracurricular, como se fosse um clube, uma coisa assim, defendendo a cultura afro, né? Cultura afro. Só que ele fala, não é cultura. Eles recebem os guias lá, eles manifestam tudo, eles fazem tudo lá. Né? A gente sabe que isso é outra questão desse marxismo cultural. Né? E aí eu falei, mas por que você não faz uma coisa parecida com o cristianismo? Não pode. Uma das estratégias, sim, o afro é cultura, o cristianismo é religião, não pode. Né? Então eu falei, bom, então faz o seguinte, filho, eu vou te dar aqui uma orientação. Pega um livro do sociólogo Rodney Stark, chamado O Crescimento do Cristianismo, onde ele faz uma análise sociológica do crescimento do cristianismo no primeiro século, e abre um curso lá. Estou dando um curso sobre a análise sociológica do cristianismo. Começa ali. Daqui a pouco eu também batismo com o Espírito Santo lá. Ou seja, a gente tem que ter estratégia, porque tem que começar... Não é religião, não. Estou falando de sociologia. Ele é um sociólogo aqui, um dos melhores sociólogos dos Estados Unidos, está aqui dizendo, quero dar o livro dele, pronto. Começar a fazer as coisas. A gente não pode parar. Agora sim também, pastor. Vou falar aqui uma coisa, não sei. Nós não somos uma igreja perseguida, ainda. No sentido assim, nós temos nossos direitos legais. Então, a gente tem que bater, a gente tem que começar a falar. Parabéns aí pela live, quero ver, inclusive, ver essa live. A gente precisa disso mesmo, pessoas que estão vendo o que está acontecendo, pessoas cristãs, que vão falando. Algumas pessoas, às vezes, elas perguntam assim para mim, né, pastor? A gente vai conseguir mudar isso? Aí eu vou falar assim, filho, você não entra na batalha perguntando se você vai ganhar, você entra na batalha para ganhar. Justamente. Pastor, só para você ter uma ideia, aqui os nossos ouvintes aqui, começa a pesquisar sobre a Hungria. A Hungria, para você ter ideia, a Hungria e mais 8 países do leste europeu, é proibido qualquer uso didático de figuras do comunismo. Tá? Só para você ter ideia, a Hungria fez uma lei, isso aqui dá risada, ao mesmo tempo que aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, saiu uma lei que você não podia obrigar a pessoa a se identificar com um nome que ela não queria, ou seja, a questão do nome social, e nem se identificar sexualmente binária, homem ou mulher, você não podia obrigar ela a fazer isso. Né? Lá surgiu a lei que dizia o seguinte, na Hungria,
você tem que se identificar pelo seu sexo anatômico e de nascimento, e você tem que se identificar pelo seu nome de registro. Ah, mas eu mudei tudo, eu virei mulher. Não interessa. Você é, sei lá, você é o Astolfo, que é homem. Acabou. Ah, mas eu mudei tudo. Aí o problema é seu. O Estado, a sociedade não tem nada a ver com seus gostos pessoais. Mas o que está acontecendo? Todas essas mudanças, elas se tornam legislação obrigatória para todo mundo. E isso gente, só vejo caminhar para um totalitarismo, porque eu não posso ter um pensamento divergente, né? Não posso ter um pensamento divergente. E nós falamos isso. Nós falamos isso na live passada, a questão da intolerância. Se eu tenho, por exemplo, um pensamento diferente, se eu posso defender a minha fé ou não, se eu defendo a minha fé, sou intolerante, a questão de como se portar diante do Estado em relação a ser uma pessoa que participa do Estado. Muitas vezes a gente escuta assim, você não pode falar nada sobre o aborto, porque você é cristão, você tem alguma cultura. Quem não tem cultura? Quem não tem algum registro moral, ético, espiritual dentro da pessoa? Todos nós temos. Nós somos, sim, pessoas que temos o direito de expor a nossa opinião, e eu acho que a igreja precisa tomar uma decisão. A igreja precisa, sim, preparar missionários. Infelizmente, o campo missionário muitas vezes é deixado de lado. Hoje já está na moda do coach, palestras coach, ativação profética, que mais? A gente tem aí vamos amar todo mundo, e através do amor a gente esquece a justiça de Deus, o que está acontecendo muito com os jovens, né? Pastor, você tem um segmento da igreja que está virando ONG, que eles não pregam mais evangelho. Exatamente. Ele está preocupado com a justiça social só. Justo. E está cheio de gente aí ganhando cesta básica e indo para o inferno, porque você não pode falar dos pecados dele, né? Exatamente. Daqui a pouco o que acontece? A gente não traz a salvação através de Cristo, a gente traz a salvação através das boas obras. É o que está acontecendo. Igrejas estão virando ONGs. É isso. As pessoas. Essa é a palavra. As igrejas estão virando ONGs. Por que elas estão virando ONGs? Aí é onde entra a questão do marxismo, pastor, onde é o marxismo cultural. Para o marxismo não existe nada fora desse mundo. Então, inclusive, gente, você vai ler inúmeros autores marxistas, e pode ser que tenha algum, raramente você vai encontrar, que vai falar sobre morte. Por quê? Porque não interessa. Porque para ele não é um assunto. Para o marxismo, toda existência é social. Então, quando a igreja embarca nessas teologias, né, esquerdistas, ela vira ONG. Por quê? Porque o problema é resolver o problema do pobre, resolver o problema do ego, e nunca resolver o problema da alma dele, que está desconectada com Deus, e que se ele morrer desse jeito, ele vai estar completamente perdido. Essa mensagem que nós pregamos, que é o evangelho, já está, sabe assim, para eles é como se fosse uma heresia. Vou falar aqui, tem pastor que já deixou, que era um dia um pregador maravilhoso, abençoado, hoje ele diz que o que a gente prega é uma heresia, aquele que a gente prega nossa não aceita, né? Exatamente. Então, nós temos coisas muito ruins, eu vejo coisas, enfim, mas com tudo indo muito ruim, eu falo assim, a gente tem que continuar falando, quando a gente puder falar, vamos falar, vamos dizer, exatamente. Vamos orar, né? Vamos pelejar, exatamente. Vamos batalhar, né? Isso aí. Pastor, o bate-papo foi bom demais, rapaz. Nós vamos marcar mais aqui, quem sabe um dia para tomar um café numa mesa, fazer um podcast diferente. Por enquanto nós estamos online, né? Você está longe. Não sei se eu falei muito. Não, o Podtar é assim, é um bate-papo, conversa. Sempre trago alguém que pode acrescentar assuntos relevantes para a igreja, e você tem muito a acrescentar para a igreja brasileira. Pastor, suas considerações finais. Muito obrigado, queria agradecer muito, pastor Alexandre, agradecer essa oportunidade aqui no Podtar, que tem trazido aí assuntos muito relevantes, tá? Claro que a gente tem muitas coisas para cuidar, mas eu gostaria que você parasse para pensar em todas essas coisas que estão sendo faladas aqui, para você tomar conhecimento dessa realidade, dessa cultura anticristã, que cada vez vai assolando mais aqui. Eu tenho falado bastante sobre isso, me acompanhe, vai ter aí os links para canais, para cursos, para livros, para tudo mais, me acompanhe,
Eu falo porque eu tenho vontade, eu penso assim, né? Eu estudo muito, eu leio, eu não posso ficar calado, eu tenho que falar tudo isso. E glória a Deus por um grupo de pessoas, de pastores, de líderes, como é o caso do pastor Alexandre, que tem essa preocupação com a verdade bíblica, né? E que tem lutado e pelejado por essa verdade bíblica, pela revelação de Deus. A gente tem, mais do que nunca, a gente tem que se agarrar. Esse bimestre de aula de teologia contemporânea, eu falei, nossa, a teologia tem que ser militante, porque a Bíblia é a verdade, é a revelação da verdade. O que você está ouvindo é uma série de ilusões que vai estragar o mundo e as pessoas. E se a gente tem o evangelho, a gente vai ter que falar do evangelho. Obrigado, querido. Muito obrigado pela sua participação. Foi uma grande bênção ter você aqui. Eu que agradeço. Meus queridos, mais um Pode Tá. Com certeza este episódio, esse bate-papo vai estar no nosso canal. Outra coisa, nós estamos no Spotify também. O podcast Pode Tá está no Spotify. Você gosta de baixar os episódios, escutar indo para o trabalho, indo para a academia, na sua casa, com certeza você tem essa opção no Spotify, ali no podcast Pode Tá. Eu quero agradecer a sua participação, deixa seu comentário, vai ser muito bom. Quem sabe daqui um tempinho nós começamos a fazer ao vivo para que você participe. Gostou da ideia? Deixa aqui nos comentários também. Valeu? Se inscreve no canal, deixa o seu like, seu comentário, fortalece o canal e eu quero também convidar você para estar indo lá no canal Influenciando Gerações, onde eu tenho vídeos teológicos e apologéticos e é um pouco diferente do Pode Tá, mas eu tenho certeza que você vai gostar também. Canal Influenciando Gerações, link aqui na descrição. Deus abençoe. Até o próximo Pode Tá.